Você sabia que nós, mulheres, somos a maioria do público leitor? E são as mulheres que influenciam o hábito de ler. É o que diz a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil de 2016, o mais amplo estudo sobre o tema feito pelo Instituto ProLivro. A pesquisa é realizada a cada 4 anos. Mas infelizmente na capa dos livros os nomes femininos ainda são uma minoria. O perfil do romancista brasileiro publicado por grandes editoras ainda é o mesmo. Ele é homem, branco, de classe média. Seus narradores, protagonistas e coadjuvantes são, em sua maioria, também homens brancos de classe média, heterossexuais e moradores de grandes cidades. O levantamento foi feito pelo Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea da Universidade de Brasília, coordenado pela pesquisadora Regina Dal Castagné. E a escassez de mulheres no mercado editorial e literário ainda é uma triste realidade, mas este cenário está aos poucos mudando. E o crescimento dos clubes de leitura feminina pode ser um termômetro dessa mudança. É o que você vai ver no programa de hoje. O Roda de Mulheres está começando. Entra na roda. Frágeis, como quem governa destinos, como quem faz artes e versos, tem em si o universo, como quem faz do mundo o ninho e voa como passarinho. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa que é feito com muito carinho e pensando em você. E fica com a gente que a nossa conversa hoje é pura poesia, não é, Camilinha? É verdade, Lana. E no programa de hoje estamos recebendo Lizê Bevilacqua e Patrícia Cacau, do Mulherio das Letras, e Josi Siqueira, para falar sobre a importância dos clubes de leitura femininos. E, claro, também nossa querida Mônica Silveira, presente aqui no programa hoje, para ajudar nesse debate, né? Para a gente falar sobre poesia, sobre literatura, sobre tudo isso, né? Exatamente. Meninas, é um grande prazer ter vocês aqui. E a gente já começa esse programa, essa conversa nossa, fazendo uma provocação, tá? Tem a escritora Lélia Almeida, ela é uma escritora brasileira e é doutora em literatura da América Latina na Argentina, e numa fala dela sobre a representatividade feminina nas academias literárias e nos prêmios, ela diz que vivemos um momento de visibilidade midiática e de legitimidade superficial que nos engana sobre a questão de que as mulheres estão no mesmo patamar dos homens. Aí eu passo a bola aqui para vocês. O que é que vocês pensam sobre isso? Eu acho que ainda está muito longe. A gente está em tanta evidência. A gente tem melhorado bastante, tem avançado com mais vontade, né? Com a palavra dita na mídia o tempo todo, o empoderamento. A gente tem se reconhecido mais dentro do mercado, mas ainda falta muito chão. Porque ao mesmo tempo que a gente tem ganhado mais voz, mais visibilidade, a outra face também, né, do machismo, da violência contra a mulher, ela também tem sido crescente, né? Ela também. Então eu acho que é meio, Lana, como se a gente estivesse ali numa paridade em relação aos avanços, mas também a violência sofrida. Quer dizer, por é uma nós, né? luta que vem e que a gente não larga nunca, né? Até porque existem algumas mulheres também que não estão se engajando nessa luta, aliás, por falta de entendimento também, né? Como é que vocês enxergam isso? Bom, eu acho que o tempo todo a gente está tendo que falar que a gente existe, que nós somos capazes, mesmo nesse momento. Eu fico incrédula de lembrar que a gente está em 2020 e a gente tem que dizer que estamos aqui, estamos presentes, somos mulheres que criam, né? Mulheres que escrevem. E ainda 70%, né, das pessoas publicadas são homens brancos, héteros, do Rio São Paulo. E esse perfil é um perfil que não é... Já tem mais de 40 anos até, né? Que é o mesmo perfil de homens héteros, né? De uma classe média, brancos, e que se mantém aí, apesar das lutas da mulher, que a Mônica pode falar também bem sobre isso, né? Nós nós conquistamos espaço, mas o espaço que nós conquistamos ainda está muito aquém do que deveria ser. Com certeza. A gente fica muito feliz de saber da existência desses clubes que estão surgindo,
clubes de leitura femininos, né? E de autoras femininas, né? Eu faço, inclusive, parte do Pão e Prosa, que a maioria esmagadora é de mulheres. Tem um homem, um bendito entre as mulheres. Mas, assim, mesmo dessa forma, a gente sabe que existe um apagamento na história, né, que é muito forte e que vai ser difícil de ultrapassar. Mas a gente vai conseguir. Você falou dos clubes de leitura, que é uma coisa, que é um movimento que vem crescendo, não só no Ceará, mas no Brasil. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a importância. Como é que vocês veem essa mobilização das mulheres de se engajar, de estar juntas em prol da literatura? E só complementando aqui a pergunta da Alana, aproveitando o gancho, né? E de que maneira esses clubes do livro incentivam que outras mulheres também entrem para a literatura, né? Se arrisquem na escrita também, que eu acredito que tem muita gente que tem vontade de escrever, inclusive, mas que meio travado. Será que eu consigo? Será que eu sei realmente escrever? Eu acho que o Clube do Livro acaba sendo uma porta de entrada para isso, né? Com certeza, porque não é apenas para a leitura, né? Acho que através da leitura também tem um incentivo das mulheres que gostam de escrever. Eu comecei a frequentar os clubes de leitura, que eu cheguei num ponto que eu estava terminando, né, uma parte acadêmica e tal, que eu tinha que encerrar uma tese, e eu comecei a pesquisar exatamente essa coisa da participação, não só das mulheres, mas assim, dos professores de literatura e tal, porque eu pesquisei que eles também não estavam lendo mais, não estavam se atualizando com essa literatura mais contemporânea, né? Tinha muito preconceito em cima disso. Aí eu comecei a procurar clubes de leitura para procurar exatamente fazer essa conexão, né? Do que era antigo e tal, né? Do clássico com o atual. E aí, no início eu não sabia que tinha aqui em Fortaleza, né? Aí eu comecei a procurar no Facebook, aí me admirei quando eu comecei a ver que tinham muitos, né? Comecei a participar de bastantes clubes. Atualmente eu já saí de alguns porque é incrível, mas assim, apesar de que na maioria tem muitas mulheres, mais até do que homens, a receptividade de algumas mulheres não é muito boa com respeito a outras mulheres entrando no clube, mas sabe? Em que sentido? Eu senti isso. Tem que provar que sabe escrever. Não escreve só coisas de mulher, aquelas chamadas coisas de mulher, culinária, essas coisas, né? Não, e a própria receptividade de você fazer parte daquela comunidade, daquele clube mesmo, né? Eu vi a Karine, né? A Cadantas, a Ana K, aliás, desculpa, a Ana K, e a editora, aliás, ela falando uma vez no Facebook, falando exatamente disso, de que não tinha muita receptividade da mulher com a outra mulher, né? Escritora, e isso infelizmente eu percebo que ainda acontece, mas existem clubes no que ela falou aí, né? Existem clubes que direcionam, eu faço parte de um, que direcionam as leituras a livros de escrita literária, entendeu? Nós estamos lendo livros para incentivar exatamente essa parte da mulher escritora, né? Você falou uma coisa que eu acho que é bem interessante, que a gente podia até pegar por essa questão da rivalidade que existe dentro, essa dificuldade de entendimento entre as mulheres. Eu acho que isso aí também pode ser um dos motivos para que a gente tenha essa lacuna tão grande, a ausência da essa sororidade, ausência né? Exatamente, a falta de sororidade, porque os homens eles são bem unidos, né? Eles estão juntos ali nas mesmas opiniões, e as mulheres não, elas divergem bastante. Um dá aval ao outro, esse aqui sabe escrever. Agora, eu acho que duas coisas assim que se deve, que é relevante nos clubes de leitura, eu vejo a questão social, da dificuldade que a gente tem hoje de encontrar mais pessoas que pensem como a gente, que tenham um diálogo em comum, e a gente está muito nas redes sociais, e o clube de leitura também é uma oportunidade de estar com o outro, tomar um café, né? E fazer essa troca de informações, que a gente que está sozinho lendo muito, fica com muito conteúdo, e chega uma hora que a gente tem que encontrar as pessoas para dizer o que a gente está lendo e contar as novidades que a gente tem vivido, né? E digo mais, não só lendo, escrevendo também, porque, por exemplo, você às vezes, isso foi até levantado lá no clube lá da Vanessa, né? Desculpa.
que falando exatamente disso, né? Que lá a gente chega e começa a se identificar com outras pessoas que têm aqueles mesmos anseios, aquelas mesmas coisas que a gente tem quando está escrevendo, né? Aquelas dúvidas e tal. Então, assim, é um local que a gente troca exatamente todas essas experiências que a gente passa, tanto o leitor quanto o escritor. Dentro do que a Cacau falou, né, acho que é importante, inclusive, para o trabalho dessa questão da sororidade, né, é que até dentro dos próprios clubes de leitura, abarque outras pessoas, por exemplo, que não têm a mesma identificação literária, por exemplo, né? Porque aí você se abre também a conhecer. Sim, eu me abro a conhecer o que ela lê, aí eu digo, eu vou conhecer o que ela está lendo de literatura ou não. Vou ler a pessoa que, por exemplo, tem fascínio por receita. Né? Um livro de receita é extremamente difícil de fazer, um livro rebuscado, né? Pelo estereótipo, não que seja negativo, né? Ter uma quantidade de até faz parte da construção da sororidade, inclusive dentro desses clubes, como ela exemplificou, né? De que algumas mulheres não teriam tanta receptividade, até porque essa coisa da receptividade, da rivalidade, na verdade, também foi algo construído, né? Totalmente. A sociedade sempre nos colocou umas contra as outras, porque isso enfraquece o nosso movimento. É uma forma de dominação, né? Você, quer dizer, a outra é sua rival, é sua inimiga. Você... Não, gente, porque nós sabe somos que irmãs, quando a gente está junto... Né? A força é grande. Eu tinha essa força no clube das meninas aqui. Exato, eu ia falar sobre isso. Eu acho que essa rivalidade tem muito a ver com a forma com que a mediadora, né, ou o mediador, conduz esse clube. No nosso caso, a gente tem mulheres muito diferentes, com escritas diferentes, algumas que escreviam há muito tempo e retornaram só agora, outras que não se consideram escritoras porque não vivem disso. E a gente está testando, a gente está tendo empatia, né? A gente está parando para ouvir o que a outra está escrevendo. Falou uma palavra-chave. Exatamente, eu também pensei essa palavra, empatia. Exatamente. Principalmente entre mulheres. De alta qualidade, mesmo que elas não se considerem escritoras, algumas delas, alta qualidade. E o que é interessante que você está falando desse clube é que, tipo assim, existem as mulheres que são ativistas, que são engajadas, mas existem outras que nem tanto, mas assim, estão ali convivendo mutuamente, trocando ideias, trocando cultura, trocando aprendizado dentro da literatura, né? Experiências, isso que é importante. Muitas de nós aqui, né, que a gente escreveu esse livro, não se considera escritora por não, sei lá, sentar às 8 horas da manhã e terminar de escrever às 6 da tarde, sabe? Como um emprego formal. Mas a literatura, eu acho que é muito bela por isso, porque ela te permite ser escritor sem precisar se colocar nesse padrão, né, do trabalho formal, assim. E a gente vê pessoas testando coisas diferentes. Por exemplo, a Alice Lange, né? Ela não costumava escrever poesia. Aí ela foi para o clube para conhecer a gente. E ela aprecia a poesia, né, embora não escrevesse. E aí ela começou, né? Ela foi testando e foi se descobrindo e está participando do livro também. Porque dentro da literatura tem várias linguagens, né? Isso que eu queria falar um pouco dessa questão de... quando eu falei receita, é porque as pessoas colocam, as mulheres padronizam o que elas devem escrever. Na boca do fogão. O que ela tem que fazer é isso. Não, ela aqui, isso aqui... Aí eu fui fazer uma oficina sobre romance, né? Aí descobri que o primeiro romance do mundo foi escrito por uma mulher. Por uma mulher, sim. Foi uma mulher que escreveu o primeiro romance, né? Que é o Genji Monogatari, né? E a autora Murasaki Shikibu, que é japonesa, que era da corte imperial, né? E escreveu o primeiro romance no ano 1000 até 1012, né? Só para ver como a importância da mulher na literatura é desde o início. Desde o começo. E ainda tem uma questão, né? Pegando nesse gancho que tu está falando, a Lady, né? Ela era da corte, ela que escreveu o primeiro livro. Ainda tem a questão eu acho que a falta das mulheres na escrita, porque muitas mulheres são marginalizadas, né? Questão social também, né? Questão social é um pseudônimo, muito, né? É pseudônimo. O dela, Lady né? O nome verdadeiro dela deixa eu ver se tem Fujiwara Takako
É o nome verdadeiro, né? Ainda tem isso, né? Se eu não sei ler, como é que eu vou escrever? É porque né? as mulheres elas foram criadas, educadas para quê? Para cuidar, para ter um lar, para se casar. Não sei se vocês conhecem O Sorriso de Mona Lisa. Tem até um filme, né? Que é muito interessante, que ele conta exatamente isso. As mulheres estão ali estudando para se formar nas escolas de mulheres, mas assim, são mulheres que têm grande potencial. Mas, quer dizer, elas não seguem em frente, não vão para as faculdades, nem para... Casa é um papel. Porque casar é a prioridade. Casa, né? Não é porque casar é a prioridade. Então, essa coisa é muito cultural. E está chegando até os nossos dias de hoje, né? Apesar de todas as conquistas que nós tivemos, mas isso ainda está muito enraizado na nossa sociedade, na nossa cultura, e que não é uma coisa que a gente tira assim de uma hora para outra. Não é uma coisa, porque a gente às vezes nem sente. É uma coisa que está tão enraizada que a gente não sente. Você tão sutil que já se tornou quase orgânico. Se tornou natural. Né? Você reproduz sem nem sentir, né? É que nem a questão do racismo, né? Às vezes nós negros reproduzimos algo que na verdade é contra nós mesmos, né? Eu sempre dou o exemplo da minha mãe, né? Minha mãe é negra e tal, então quando às vezes ela está assistindo novela e aí ela olha para algum personagem que é tipo feio, né? Olha, essa fulaninha aí. Mãe, por que tu tá falando isso da fulaninha? O quê? Olha, fulaninha. Tipo, ela não aceita que a fulaninha tem uma certa postura porque ela se percebe nela e acha e minimiza ela própria, então ela também minimiza a personagem. E até na questão dos lugares também, né? Alguns determinados lugares não é... Então, assim, estamos quebrando muito esses tipos de paradigmas, né? Que é importante. Então, eu acho que esses clubes de leitura... é importante também por isso, entendeu? Porque leva a refletir a respeito dessas questões. Mesmo que as meninas lá não sejam feministas, acho que elas não sabem que são. Exato, elas não sabem que são, porque esse nome é muito carregado, né, na mídia. Hoje em dia já criou muito assim um certo asco, diria assim, da palavra feminista, né? Quando fala assim, você é feminista e tal, como se fosse uma coisa ruim, né? Porque acho que por alguns atos que aconteceram, né, de, sei lá, se expor nu, fazer algum desses tipos de manifestos e tal, que de repente as pessoas começaram a criar essa coisa, né? Então, assim, muitas vezes, realmente, assim, né, a gente nem gosta de falar assim, eu sou feminista, sou feminina, acabou, né? Aí sou pela mulher e pronto. Mas você é feminina, aí, assim, feminista. Uma coisa não elimina a outra. Pois é, né? mas é porque, eu tô dizendo, o estigma que já tem em cima desse nome. É porque o feminismo, ele veio para questionar toda uma estrutura social, né? Que nós quebrar fomos... paradigmas. Exato, né? Quebrar vários paradigmas. Ela veio dizer, não, porque eu sou a dona do meu corpo, por que eu não posso escolher o tipo de roupa que eu vou vestir? Por que eu não posso escolher o tipo de educação que eu vou ter? Entendeu? Por que eu não posso escolher casar ou não casar? Que as pessoas elas confundem muito o que é feminismo. Elas confundem com feminismo. O feminismo não é querer ser melhor do que o homem, é buscar o lugar do homem. Não, pelo contrário. O feminismo veio para dizer, olha, nós somos iguais e podemos fazer uma sociedade mais igualitária, né? Buscando uma equidade. Mas você sabe, eu acompanho assim coisas do feminismo desde os anos 80, né? Do Women Liberation Front, né? Aquela coisa toda. Mas, assim, eu acho que ao longo desse tempo, talvez do início de 2000 para cá, é que foi começando a se criar esse estigma por causa de certos atos dados como de feministas, que acabou criando essa imagem ruim do feminismo, entendeu? Eu não acho nem que seja, eu não acho nem que seja eu não acho nem que seja a base do feminismo, não, entendeu? Eu não acho que seja por causa disso que se haja esse preconceito, mas eu acho que por causa desses atos que aconteceram de mais recente para cá. Mas todo movimento, é como a Mônica falou, todo movimento revolucionário, ele precisa chegar no extremo. Ele precisa ter uma estopinha, né? Porque senão, por exemplo, os negros até hoje não poderiam andar no mesmo ônibus que um branco, por exemplo, né? Se não tiver sentido, não tiver sentido extremos, né? A gente vê essa visibilidade toda da mulher que é colocada hoje, né? Mas se a gente for ver, concorreu ao Oscar Adoráveis Mulheres. É um filme que fala de uma mulher feminista que escreveu um livro que foi um grande sucesso, né? Mulherzinhas, né?
E a diretora do filme não foi indicada para o Oscar, né? E todo mundo ficou achando, porque se esperava que ela apesar de que existe um indicada. movimento em Hollywood exatamente para ter uma representatividade maior, nenhuma mulher foi indicada. tanto das né? mulheres Quanto dos negros. quanto A gente vai dar um intervalozinho aqui, né? Uma pequena pausa, mas já já a gente volta. Olha o quanto de mulheres corajosas, quanta brava gente persistente. Olha os teus medos, que não seguem padrões. Olha a hipocrisia, olha o corpo meu, sou forte.